Boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de novembro, mais uma tarde, o segundo ciclo internacional de palestras, Cultura, História e Patrimônio, Arte Sacra em Diálogo. Eu sou professora Márcia Valéria Rosa, de História da Arte na Unirio. Tenho a honra de recebê-los mais uma tarde com os nossos palestrantes, aqui em nome do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, que eu coordeno na Unirio. Tenho a oportunidade de fazer essa parceria com o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, proporcionando esses dois ciclos durante esse tempo que estamos ainda no estudo remoto. Passo a palavra agora, então sejam muito bem-vindos todos vocês, agradeço a todos a participação e a presença. Passo a palavra agora para a museóloga Maria de Fátima Caraza, que fará as saudações em nome do museu. Fátima. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma tarde de palestras. Agradecer a todos os palestrantes em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, dos nossos diretores, o cônego Cláudio, o padre Wanderson, e sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de chamar como moderadora, do nosso ciclo de palestras de hoje, a professora doutora Márcia Valéria. Ela tem mestrado em Artes Visuais da UFRJ, doutorado em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ. Atualmente, ela é professora adjunta da Unirio, tem experiência na área de artes, com ênfase em História da Arte, atuando em temas como arte brasileira, pintura de retratos e patrimônio religioso, e coordena na Unirio o projeto de extensão Igrejas Históricas, no Rio de Janeiro, descobrindo e revelando seus acervos. Seja bem-vinda, Márcia, como moderadora aí do nosso ciclo de hoje. Obrigada, Fátima. Obrigada pela apresentação. É sempre uma emoção, é sempre um grande carinho que nesses ciclos de sábados temos estreitado laços profissionais, estreitado laços de amizade, tantas pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer. É uma honra poder moderar essa mesa com o tema os grupos de pesquisa de arte sacra, os grupos de pesquisa e estudos, diálogos interdisciplinares e contribuições acadêmicas no estudo da arte sacra. Esse tema é mais do que providencial para nós da área acadêmica, professores, alunos, graduandos, mestrandos e doutorandos que aqui estão presentes, que incentiva o estudo da arte sacra e a arte religiosa no Brasil e esta relação com Portugal, que é o cerne do nosso ciclo. Então, nós temos hoje um grupo de alunos, se eu posso dizer assim, porque são todos alunos, em diversas categorias e titulações. Estamos sempre ávidos em conhecer as pesquisas, o andamento das suas pesquisas, então espero aqui poder moderar a altura das discussões que serão encaminhadas. Murilo vai nos trazer de volta. Murilo Quintão, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Museologia, MAST, PPG-MUS-MAST, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vai contar um pouco sobre o seu caminho que vai desenvolvendo, que está desenvolvendo, no mestrado, sobre uma das nossas igrejas do Rio de Janeiro. Com você a palavra, Murilo, obrigada. Obrigado, Márcia, obrigado a todos. O microfone está bem, a altura? O volume? Então tá bom. Então vamos ver, eu vou competir aqui com o Flamengo entrando em time, entrando em campo daqui a pouco. Se tiver algum barulho, vocês me avisem e a gente para até passar. Tá? Então, obrigado, Márcia, pela oportunidade. Agradecer o Elias também, o Fernando Elias, pelo convite.
antes de qualquer coisa, gostaria de informar vocês que isso vai ser uma apresentação de um projeto de pesquisa, né? Então, ainda estamos muito nos períodos iniciais dessa pesquisa, então a gente tem mais perguntas do que respostas, tá? Então, espero que vocês contribuam também, que isso vai ajudar a desenvolver a pesquisa e trazer novos argumentos. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Bom, esse é o título do projeto, Ressignificações dos Espaços Litúrgicos em Museus, o caso do Museu Sacro Franciscano do Rio de Janeiro. É um projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, no MASH, e minha orientadora é a professora Helena Zeda, e a minha co-orientadora e mentora é a professora Miriam Ribeiro, que acho que está aqui ainda presente na sala e todos conhecem. Bom, essa primeira foto, acho que a gente já se situa, né? Quem já conhece aqui a igreja da penitência consegue identificar que esse é o retábulo do altar mor, né? Da capela mor. Bom, para quem ainda não conhece, a localização, né? A igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência do Rio de Janeiro está localizada no alto do Morro de Santo Antônio, ao lado do convento dedicado ao mesmo santo, né? O convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse centro passou por diversas alterações, né? E aí é o que resta do Morro de Santo Antônio, né? Com as construções. Essa aqui é uma visão a partir do Largo da Carioca. Também a gente tem a ideia aí das transformações, né, que foram passadas. Quem entra para visitar o museu vai percorrer uma galeria ali na entrada que vai ter fotos de toda essa transformação, né, painéis com toda essa transformação. É muito interessante. Quem puder fazer a visita. Bom, vamos passar então para a gente estar falando de um museu que se originou a partir, né, de uma igreja de uma ordem terceira. Então, o que vem a ser uma ordem terceira? De caráter mais complexo que as devoções e as irmandades, e eminentemente religioso, as ordens terceiras eram organizações vinculadas a uma ordem religiosa consagrada e tradicional. A hierarquia se construía da seguinte maneira: os religiosos homens constituíam a primeira ordem, na qual eram incluídos os fundadores. As mulheres religiosas professas formavam a segunda ordem. A terceira ordem era formada por leigos, espécie de braço estendido ao mundo secular. Essa era a ordem terceira. Quanto ao reconhecimento oficial, o autor ainda afirma, né, o Nereu Cavalcante: para que uma ordem terceira viesse a ser oficialmente reconhecida, devia ter seu compromisso aprovado triplamente, primeiro pelo bispo diocesano, depois pelo rei e, por último, pelo papa. As exigências eram tantas que só havia 3 ordens terceiras funcionando no Rio de Janeiro. A mais antiga era de São Francisco da Penitência, fundada em 1619. Em seguida, vinha de Nossa Senhora do Monte do Carmo, e criada em 1648. E, finalmente, a dos Mínimos de São Francisco de Paula, fundada em 1657. É interessante a gente observar a questão das ordens, né? Depois a gente vai fazer voltarmos aqui na fundação da ordem franciscana, né? E uma coisa, agora é o que eu estou pesquisando, estou lendo no momento bastante sobre a biografia de São Francisco, e ele era um dos que era relutante em oficializar, né, como uma ordem. Isso é algo que me surpreendeu. Bom, aqui a gente tem o esboço do que é uma planta, né, de uma igreja de ordem terceira, com algumas... destaquei aqui alguns pontos principais. Né? Geralmente elas começam a partir de uma capela primitiva, ligada à capela conventual, ou muito próximo à igreja conventual. Então, aqui a gente tem a capela primitiva, ali em roxo, ela dá acesso ainda à igreja do convento de Santo Antônio, mas tem uma grade, né, que separa. A nave principal, que é essa em amarelo, conhecida também como Capela Dourada. E, do outro lado, nós temos a sacristia, acima dessa sacristia, o consistório. Na frente, a sacristia. Atrás, nós temos um jardim e, ali ao lado, um corredor com outras capelas. Bom, quais são os objetivos geral dessa pesquisa? A presente proposta tem por objetivo investigar o processo de ressignificação de espaços litúrgicos em museus, tendo como estudo de caso o Museu Sacro Franciscano da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, atualmente Ordem Secular Franciscana,
Os objetivos específicos são investigar as origens e os modelos precedentes que inspiraram e potencializaram a implantação dessa tipologia no Brasil. Compreender o momento político, cultural e social que propiciou a criação do Museu Sacro Franciscano e caracterizar a expografia da coleção e suas relações de influência na percepção do acervo pelo público ao longo do tempo. Talvez, como todo projeto de mestrado, né, está um pouco ousado os objetivos, né? A gente tem talvez muito trabalho aí para um tempo de pesquisa menor. Então, a gente está repensando também já um pouco esses objetivos. Mas a ideia geral era essa, né, de entender como que esses espaços vêm se transformando, né, em museus. Será que ele perde completamente uma função e assume a outra, ou permanece com as duas funções? Né? São questões que a gente ainda vai fazer essa pergunta. E esse Museu Sacro Franciscano, ele tem uma característica especial. Bom, teoricamente, né, a gente pode dizer que as igrejas compunham um universo de arte total, onde no espaço físico da arquitetura se constituíam coleções de pintura, escultura, mobiliário, uriversaria e têxteis. A intenção subjacente a estas coleções de arte sacra era de transmitir um princípio moralizador e didático, ou de ensinar a narrativa bíblica, utilizando-se de uma linguagem visualmente apropriada à sociedade letrada, né? Coisa que os meus colegas aí que antecederam já trouxeram essa informação. Aí na ilustração, a gente vê um quadro, né, lá da igreja, onde que o Papa, né, confere, né, os estigmas de São Francisco. Bom, devido ao valor espiritual das relíquias e ao valor material dos relicários, somente eram expostos em situações solenes e festivas, ficando habitualmente protegidas em locais seguros, onde também eram guardadas as alfaias, os paramentos em tecidos, as peças de ouro e prata, os manuscritos e os códices. Por extensão, a noção de tesouro estendeu-se a todo esse conjunto de objetos valiosos, cuja magnificência advinha da sofisticação dos materiais e dos valores artísticos dos objetos. Aí nós temos a ilustração como um relicário do convento de Santo Antônio, como uma relíquia de Santo Antônio. Há pouco tempo eu fui à missa lá e ele estava exposto, né? Então a gente tem essa ilustração aí cotidiana, né, dos dias atuais, de algo que faz parte da tradição da igreja. Apesar dos reveses sofridos pelo patrimônio eclesiástico em várias regiões da Europa a partir dos finais do século XVIII, nomeadamente devido às nacionalizações dos bens da igreja e das ordens religiosas, grande parte dos tesouros persistiu e manteve suas dimensões espirituais, litúrgicas e teológicas. Em uma pesquisa recente, algo que nós vamos falar também daqui a pouquinho, sobre a procissão das cinzas, né, característica da ordem terceira, né, dos penitentes de São Francisco, eu vi uma reportagem, na verdade um pequeno documentário sobre a procissão das cinzas na Ilha da Madeira, e que passou exatamente por isso. O convento foi fechado, e a igreja da Ordem Terceira também. As imagens se dispersaram, a maioria, mas algumas, as principais, elas que faziam parte da procissão, foram acolhidas pelos moradores. Eles tiraram da igreja e levaram para suas próprias casas, e então cada família cuida da imagem. E isso ficou por quase 100 anos, com as famílias cuidando dessas imagens. E a partir, acho que de 2012, eles voltaram a realizar a procissão. E aí, vamos dizer assim, né, a tradição ela não morreu, né, ela simplesmente ficou adormecida durante um tempo e voltou às ruas da cidade. Bom, mas tratando-se de uma ordem terceira franciscana, a gente precisa entender um pouquinho, né, de Assis para o Rio de Janeiro, como que isso vem, né, como que essa história se desenrolou. Então, a gente tem a história de São Francisco, né, Giovanni di Pietro Bernardone, que nasceu em Assis, na região da Úmbria, na Itália, em 5 de julho de 1182. O nome foi escolhido pela mãe de Giovanni, em homenagem a São João Batista, né? Eu com a professora Miriam, a gente brinca, às vezes, conversando, para saber se qual é o santo da pessoa, né? Pelo nome, né? Então, qual é o santo do dia? E aí, a mãe fez a homenagem a São João Batista. Isso vai ser interessante por causa da promulgação da ordem. Depois, ele escolhe a data do santo para promulgar a regra.
E seu pai, Pietro de Bernardone, este rico mercador que estava em viagem à França na ocasião do nascimento, de volta a Assis, resolve chamar o filho pelo nome de Francisco, isto é, francês, já que sua mulher tinha origem francesa e o próprio havia feito bons negócios no país. O primeiro núcleo da nova ordem, chamada de frades menores, se constitui em 1209. Né? Essa parte que ele abnega dos bens da família, né, e passa a ser um devoto, né, esposo da pobreza, acho que é de conhecimento universal. Então, vamos às institucionalidades. Em 1209, em torno de Francisco de Assis. Em 1212, é a vez de Clara de Assis fundar a Segunda Ordem, das Irmãs Clarissas, conhecidas também por damas pobres, buscavam viver no estilo da vida contemplativa, porém em clausura. Francisco passou então da vida contemplativa à ativa, organizando as missões por todo o mundo europeu e mediterrâneo. Do norte da África, Palestina, de volta à Itália, reorganiza a ordem regular e institui a ordem terceira em 1221. Os primeiros leigos a professarem a regra foram Lúcio e Bona de Assis, mais tarde conhecidos como São Lúcio e Santa Bona, os bem casados. São Francisco morre serenamente ao pôr do sol do dia 4 de outubro de 1226, com 44 anos. É interessante, outra questão é o fato de ser, talvez, um dos primeiros santos, né, a transgredir as fronteiras, né, do que seria a Itália daquele momento. Ele vai para a Espanha, ele vai para o norte da África, para o Egito, né, a Jerusalém. Então, era uma... E tudo tentando, né, estabelecer uma relação de... Isso em uma relação de extremo conflito, né, que era a Quinta Cruzada, e ele vai tentar convencer, né, o rei islâmico, na época, de uma trégua de paz. Ele não consegue, mas o rei o respeita e deixa que ele voltasse vivo. Monte Alverne. Essa é outra passagem da vida de São Francisco, né, que é extremamente importante, inclusive para a Igreja da Penitência, né, onde que aquele tema, né, do conjunto escultórico do retábulo mor se passa neste local. Aí a gente tem uma imagem do que seria o serafim crucificado, né, de Cristo. Uma pintura de Antoniano Romano, São Francisco recebe os estigmas. A pintura de 1467, ela esteve no Rio de Janeiro numa exposição sobre São Francisco no Museu Nacional de Belas Artes. Bom, como que essa história chega no Rio de Janeiro, a ordem, né? Já no Rio de Janeiro, os primeiros religiosos franciscanos chegaram por volta de 1592. Há um dado interessante que eu também, na leitura, me surpreendeu. Me parece que, durante a vida de São Francisco, né, partindo dele, antes da sua morte, existiam mais de 5.000 adeptos do franciscanismo, vamos dizer assim, né, dos formalmente e não informalmente relacionados à ordem. 5.000. Né? É muita coisa. Já no Rio de Janeiro, os primeiros religiosos franciscanos chegaram por volta de 1592, instalados na primitiva igreja de Santa Luzia, que ainda era próxima ao mar. Fernando está aí, né? Fernando hoje é a minha referência da igreja de Santa Luzia. Em 4 de junho de 1608, foi lançada a pedra fundamental do convento do Morro de Santo Antônio, projeto de Frei Francisco dos Santos. 7 anos mais tarde, os frades se mudaram para o local. Isso, informação da professora Miriam e da Fátima Justiniano. Em 1619, o casal português Luís Figueiredo e sua esposa, Antônia Carneiro, irmãos noviços da Ordem Terceira da Penitência de Lisboa, conceberam a ideia de instituir a Ordem Terceira no Rio de Janeiro. O casal procurou os frades do convento de Santo Antônio para comunicá-los a intenção de fundar uma fraternidade. A ideia foi bem recebida pelo custódio do convento, Frei Paulo de Santa Catarina, e pelo guardião, Frei Bernardino. Essas denominações também da hierarquia dentro dos conventos franciscanos é algo que eu vi ontem e eu preciso de rever para informar, né? Vocês percebem que tem os nomes custódio, guardião, e cada um tem uma função e uma hierarquia diferente. Frei Bernardino de São Tiago, que não só assistiram os irmãos terceiros para a profissão perante a comunidade, como de ofertar um terreno contíguo, ao lado esquerdo da igreja conventual de Santo Antônio, para constituir uma capela, a qual foi fundada em 20 de março de 1619. Esta data marca a fundação da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, a mais antiga das aqui que se estabeleceram, como nós já vimos. Bem,
Daí para a criação do museu, né? Na primeira metade do século XX, em caráter pioneiro, realizou-se o antigo sonho da criação do Museu Sacro Franciscano da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, na administração do ministro Alfredo Fernandes dos Santos, em resolução de mesa de 28 de janeiro de 1932. A administração convocou para sua organização o Dr. José Francisco Félix de Maris, que era irmão leigo da Venerável Ordem. Maris era pediatra, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi nomeado diretor do Museu Sacro Franciscano, ingressou no curso de museu do Museu Histórico Nacional, vindo a se formar em 1938, e posteriormente a integrar a segunda geração de docentes do curso de museus, do qual foi aluno. Isso aí, então, isso faz parte diretamente da história da museologia, né, e da Escola de Museologia no Rio de Janeiro. Ele se tornou docente posterior à fundação do museu. O Museu Sacro Franciscano foi o primeiro... essa foto, essa ilustração é da sacristia. O Museu Sacro Franciscano foi o primeiro do tipo a ser constituído no Rio de Janeiro e inaugurou-se em 17 de setembro de 1933. Algumas fontes dizem que foi o primeiro do Brasil, já li até que foi o primeiro da América Latina, mas são fontes que a gente precisa checar e vamos ver na pesquisa qual a conclusão que a gente chega. Mas do Rio de Janeiro, me parece que com certeza. Reúne nas suas salas iniciais, na capela primitiva, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, objetos, peças e imagens que faziam parte da tradicional Procissão das Cinzas, instituída em 1647, cujo primeiro cortejo saiu em 1650, realizando-se anualmente na quarta-feira de cinzas, com o objetivo de lembrar aos fiéis a época da Quaresma e da Penitência, que deixou de sair às ruas em 1862. Essa procissão das cinzas, ela ocorria em todas as principais cidades, né, onde existia a Ordem Terceira de São Francisco, no Brasil. Então, a gente tem Recife, em Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, provavelmente nas cidades também de Minas, né, São João e Ouro Preto. Fora em todo o restante do mundo luso, na Ilha da Madeira, como eu já mencionei, e em Lisboa, de onde o casal vinha. E deixou sair as ruas em 1862. Isso aí é outro ponto. Várias das imagens de roca conservada, bem como ao menos 9 dos 10 andores, são obras, respectivamente, do escultor Joaquim Alves de Souza Alão e do entalhador Antônio de Pádua de Castro, feitas na década de 40 do século XIX, tendo sido, segundo, um dos artistas mais importantes do Rio de Janeiro da sua época. Algumas alfaias e paramentos são mais antigos. Aqui a gente tem a imagem de Santo Antônio de Loto, né? É uma imagem processional, né, de procissão de roca. Essa roupa, né, essa túnica ficava por baixo, parece que os paramentos mesmo estão guardados. O cabelo, né, é cabelo original, de verdade. Bom, aqui a gente tem o retábulo da Capela Primitiva, né, um pedacinho do altar, e do retábulo da Capela Primitiva de Nossa Senhora da Conceição. A talha, né? Ela foi refeita, vamos dizer assim, por volta da primeira metade do século XVIII, né, por Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito. Nós vamos encontrar nas igrejas mineiras, onde esses entalhadores trabalharam, as características, né, da talha. Esse trabalho já foi realizado, me parece, também pelo professor Marcos Rio, né, então eu já tive acesso à monografia, à tese dele. Bom, a capela primitiva da ordem já estava em funcionamento em 1622 e foi por 60 ou 70 anos o local de culto dos terceiros. Os retábulos e a talha parietal com um grande marco de abertura para a nave da igreja do convento de Santo Antônio, ao lado da epístola, são atribuídas a Francisco Xavier de Brito e Manuel de Brito, possivelmente realizados no final dos anos 30 do século XVIII. São dois entalhadores portugueses. Aqui um detalhe da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Aqui outra imagem do evangelista São Lucas, e aqui do evangelista São Mateus. Atualmente, o museu é composto das seguintes dependências: Salão das Alfaias, Salão dos Andores, Galeria das Imagens, Capela Primitiva da Ordem, Galeria das Capelas, Gabinete do Irmão, Mestre de Noviço, Capela do Sacramento, Antissacristia, Sacristia, Escadas do Consistório, Coro, Anticoro, Salão dos Retratos, Pátio Interno, Cemitério Antigo das Catacumbas, Capela Anexa. E aí vem a pergunta sobre a Capela Dourada, né? É indissociável a trajetória da ordem à da construção da sua igreja.
A Igreja de São Francisco da Penitência, também conhecida como a Capela Dourada, sempre foi admirada e até mesmo Debré a comentava com seus alunos, segundo o professor Mário Barata, né, que escreveu o livro de comemoração dos 350 anos da Ordem. Né? Agora ela acabou de lançar um outro material, que são dos 400 anos. Iniciadas as obras, ainda no século XVII, só tomariam impulso na primeira metade do século XVIII, sendo o corpo principal concluído em 1748. Posteriormente, foram terminadas a sacristia e o consistório na ala direita do conjunto. A construção de 3 corpos, e com telhados separados, sem torre e fileira, foge ao padrão habitual das igrejas construídas no Brasil durante o período colonial. Seu despojamento arquitetônico, no entanto, contrasta com a opulência da decoração interna realizada em tempo recorde. Toda a decoração da capela, que vocês vão ver, foi realizada entre 1726 a 1746, sendo uma das mais completas e requintadas da fase áurea do barroco luso brasileiro. Aí está, né, belíssimo joanino, integralmente decorada, né, de forma harmônica. Escultura, pintura, talha, prataria, né, tudo presente nessa capela. Aqui nós temos algumas, vou passar agora algumas imagens, né, das imagens que estão na Capela Dourada. Então, essa é Nossa Senhora da Conceição, que fica no altar, provavelmente, né, uma imagem portuguesa. São Roque. São Luís, rei de França. Santa Isabel, rainha de Portugal. Detalhe dessa policromia, né? Eu andei observando, todas seguem, todas não, mas a grande parte segue esse mesmo padrão, belíssimo, né? Riquíssimo em detalhes. Bom, uma característica, né, sobre a espiritualidade era da pobreza, né? São Francisco estava mais próximo, né, dos pobres, a quem ele fazia de tudo para ajudar. E os reis, né? A gente observa na Capela da Ordem Terceira como que figuras importantes da história, né, dos estados, proeminentes políticos e posteriormente bispos, assumem o hábito, né, franciscano. Aqui nós temos uma imagem da sacristia. Tá? Eu não vou me ater a todos os detalhes, senão tomaria muito mais tempo do que é preciso, mas aí a gente vê as fotos, né? As vitrines estão dispostas no museu, dentro da sacristia, então ela faz parte. Essa imagem, né? Olha como que ela comunica, né? De São Francisco Solano, se não me engano. Tem um violinozinho ali do lado. Essa Santa Maria Madalena também. Está lá na sacristia. Essa já tem a policromia diferente dos outros. Esse Cristo do amor divino, né? Está escrito lá na plaquinha. É um pouco diferente do Cristo seráfico. O braço está abraçando São Francisco. Essa é uma das imagens, né, do conjunto escultórico, olha, de imagens de roca que faziam parte da procissão das cinzas, né? Aqui eles estão também sem as roupas, né, as vestimentas adequadas, mas a gente tem uma ideia, né? É o Papa, provavelmente, Inocêncio III, e os 2 cardeais, que, quando São Francisco esteve para pedir permissão, né, para a ordem. Uma imagem da pintura do forro, né? A professora Márcia Valera falou que a Júlia, que está aí participando também, já estudou essa pintura, a professora Janaína já assistiu uma belíssima aula sobre essa pintura. Então, são elementos, né, que compõem o acervo e a coleção desse museu. Aqui a gente tem pintura. Outra pintura, né, onde que a gente tem aí são momentos, né, da vida dos santos, que eu não tenho certeza desse qual é ainda, é de São Francisco, acho que sim. Aqui também, aquela que está lá na primeira. Bom, aqui é a sala da antissacristia, com essas 2 belíssimas telas, né, do imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, que também fizeram votos na ordem. Eles foram restaurados há pouco tempo.
Esse estudo, então, gente, é uma colaboração ao estudo da história da museologia no Brasil, sobre a constituição e ressignificação de um dos espaços litúrgicos mais antigos da cidade do Rio de Janeiro e sobre o pioneirismo da criação dessa tipologia de museu no país. Essa pesquisa também tem o potencial de colaborar com os estudos de outros importantes museus sacros brasileiros, tais como o Museu de Arte Sacra da Bahia, que teve sua fundação em 1959, né, mais de 20 anos depois do Museu Sacro Franciscano, o Museu Arquidiocesano de Mariana, o Museu de Arte Sacra de São Paulo, de 1970, o Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro, de 76, e o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, de 77, assim como os demais museus de ordem terceiras e irmandades criados posteriormente. Aqui é uma foto, né, que eu acho que é o sonho de todo pesquisador, ter acesso um dia, né, quem se dedicar a essa igreja, é conseguir, né, pesquisar nesse belíssimo arquivo da Ordem, que ainda está, acho que, em processo de restauro, ou de apenas guardado, não tenho certeza. Mas eu fiquei encantado quando estive lá e vi todo organizado, né? Aqui, mais uma vez, a gente vai voltar a essa cena do Monte Alverne, né, e do retábulo mor da capela mor da igreja. Aqui foi um privilégio, né, de uma visita que a gente pôde fazer com o Dr. Carlos Pinheiro, que nos levou ao camarim. Então, está ali, aquela claraboia, né, bem em cima do Cristo Seráfico. A impressão das chagas, né? Por que esse tema, estou voltando nesse tema? Porque o museu foi inaugurado no dia, né, que é comemorada a impressão das chagas, né, no dia 17 de setembro. Isso tem nos jornais da época, né, a grande festa que foi, né, toda a parte da música que seria apresentada, o convite a toda a sociedade, é algo que a gente viaja mesmo na informação e tenta estar ali, né, imaginando como que foi essa inauguração. A cena é representada muitas vezes, né, é um tema antigo, né, foi o Tomás de Celano, um monge franciscano que conviveu com São Francisco, né, que ele relata, né, essa aparição do serafim crucificado. Isso outros questionam isso na história, se existiu ou se não existiu, mas a gente tem que lembrar que nós estamos inseridos no ambiente da Idade Média, né, onde o místico e o real, eles faziam parte, né, eles estavam imbricados um ao outro. Então, aqui tem um relato, né, 2 anos antes de entregar sua alma ao céu, estando no eremitério que, por sua localização, tem o nome de Alverne, Deus lhe deu a visão de um homem com a forma de um serafim de 6 asas, que pairou acima dele com os braços abertos e os pés juntos, pregados numa cruz. 2 asas levantam-se sobre a cabeça, 2 abriam-se para voar, e 2 cobriam o corpo inteiro. O corpo do Cristo, né, exibe as feridas abertas que ainda sangram. Os 3 pares de asas se distribuem da seguinte maneira, todos partindo da parte de trás do corpo, né, na altura dos quadris, na altura dos ombros para os lados, na altura dos ombros para cima. Note-se que essa representação, nenhuma parte do corpo do Cristo é coberta pelas asas, exibindo todos os sinais das agressões sofridas entre a sua prisão e sua crucificação. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada, Felipe.